Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre transporte de membrana, como a membrana celular faz o transporte das substâncias de dentro para fora ou fora para dentro, como entra e sai as substâncias através da membrana celular. Existem dois tipos de transporte de membrana: o transporte passivo, sem gasto de energia, e o transporte ativo, com gasto de energia. O transporte ativo, que é com gasto de energia, pessoal, toda vez que se falar em energia, estamos falando de ATP. Essa sigla significa adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina. Então, recapitulando, existem dois tipos de transporte através da membrana celular: o transporte passivo, sem gasto de energia, e o transporte ativo, que é com gasto de energia. O transporte passivo, que nós vamos tratar agora, ele é definido da seguinte forma: são fenômenos físicos que ocorrem independente da vontade da célula. Então, a célula não tem controle sobre o transporte passivo. Ficou curioso? A célula não pode evitar, mas como isso ocorre? Algum mistério? É o que nós vamos ver agora. O transporte passivo está dividido em três situações. E sempre a referência será a favor do gradiente de concentração. Quais são essas três situações? Difusão simples, difusão facilitada e osmose. Repetindo: difusão simples, difusão facilitada e osmose. Não entendeu nada, né? Calma. Calma que eu vou explicar novamente. O transporte passivo, ele ocorre independente da vontade da célula. Então a célula não tem controle sobre esse tipo de transporte. Está dividido em três partes: transporte por difusão simples, por difusão facilitada ou por difusão osmótica. Então, transporte ativo, transporte por difusão simples, difusão facilitada e osmose. Pessoal, para a gente entender difusão, osmose e difusão facilitada, primeiro nós temos que ter alguns conceitos em mente. Então vamos lá. Agora uma pergunta: o que é soluto? O que é solvente? Vou lançar um desafio para vocês. Eu tenho água e açúcar e pergunto: quem é o soluto e quem é o solvente? Se você respondeu que é o soluto, a água, e o solvente, o açúcar, você acertou. Mas, se você respondeu que o açúcar é o soluto e a água é o solvente, você também acertou. E agora? Os dois podem ser soluto e os dois podem ser solvente. A água pode ser soluto, a água pode ser solvente. O açúcar pode ser soluto e o açúcar pode ser solvente. E agora? Como sair desse impasse? Na maioria dos casos, estamos acostumados a classificar sempre o líquido como solvente e o sólido como soluto. Mas se as duas substâncias forem sólidas, ou se as duas substâncias forem líquidas,
Ou ainda, se as duas substâncias forem gases, como é que fica? E aí? Como vamos sair desse impasse? Mais uma vez, turma, calma. O critério para classificar uma substância ou como solvente ou como soluto é muito fácil. Será a quantidade. Ou seja, acompanhe comigo os exemplos. 1 quilo de açúcar. Eu pingo 2 gotas de água. 1 quilo de açúcar, 2 gotas de água. Nesse caso, o açúcar será o solvente e a água será o soluto. Agora, eu pego 1 litro de água e 2 colheres de açúcar. Nesse caso, então, a água será o solvente e o açúcar será o soluto. Certo? Tranquilo? Acompanhe, então, o esquema para mostrar para vocês. Acompanhe comigo, turma. Olha o esquema. Eu peguei um tanque, dividi o tanque ao meio com papel de filtro. Classifiquei esse lado de A e B. No lado A, eu coloquei 2 colheres de açúcar. No lado B, eu coloquei 6 colheres de açúcar. Então, eu afirmo que o lado A está menos concentrado e o lado B está mais concentrado. Então, turma, o que é difusão? Simples. Difusão simples é entrada ou saída do soluto do meio hipertônico para o meio hipotônico. Ok? Agora, difusão facilitada. Entrada ou saída de soluto do meio hipertônico para o meio hipotônico. Mas tem uma diferença. Só essa exigência não basta. Tem uma segunda exigência. Na presença de um carreador. Então, se não tiver o carreador, a substância não entra ou sai da célula. Tem que ter esse carreador. Geralmente é uma proteína. O exemplo clássico é a glicose, que só entra para a célula na presença de insulina. Não basta estar hipertônico fora da célula. Tem que ter insulina que proporciona a entrada conforme o esquema apresentado. A osmose é entrada ou saída de solvente do meio hipotônico para o meio hipertônico, ou, com outras palavras, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. O exemplo, saladas. Quando coloca sal na salada, antes de servir, muito tempo antes, elas murcham porque a parte externa está hipertônica, a parte interna está hipotônica. Então, as folhas das verduras da salada vão perder água, conforme o esquema apresentado. Então, pessoal, nessa primeira parte, nós falamos do transporte passivo. Na próxima aula, vamos falar do transporte ativo. Até lá!